Olá, pessoal. Uma questão sobre as leis de Newton. Então, nós temos que ler com calma e entender quais as alternativas estão corretas. Vamos lá. O estudo dos fenômenos está fundamentado nas 3 leis de Newton sobre movimentos e as leis de Newton. Assinale o que for correto. Some os pontos das alternativas corretas. Afirmativa 01. O princípio da inércia é válido somente quando a força resultante sobre um corpo é não nula. Errado. É quando as forças resultantes é nula. Então, o problema dessa afirmativa é que ela está errada quando ela fala não nula. Então, a afirmativa errada porque, pela lei da inércia, ela não pode ser não nula, e sim nula. Porque o não nula é o contrário do nula, né? Então, entenda, a lei da inércia é quando a força resultante é igual a zero. Nessas condições, nós temos ou a velocidade igual a zero, o objeto está parado, ou o objeto tem velocidade constante. Então, nesse sentido, o vetor, né? Ou seja, ele tem que descrever um movimento retilíneo uniforme. Essas duas condições, velocidade zero ou vetor velocidade constante, que implica o movimento retilíneo uniforme, é que faz o objeto estar em inércia. Logo, quando ele fala não nula, ele errou. Essa afirmação está errada. Agora vamos para a segunda afirmação. Duplicando o valor da força resultante aplicada sobre um objeto, a aceleração experimentada pelo objeto também será duplicada. Correto, porque lembra da segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, note só aqui, ó, se eu duplicar a força, o que vai acontecer com a aceleração? Note que essa grandeza força, ela é diretamente proporcional à aceleração se eu estiver lidando com um corpo. Esse corpo será uma constante. Então, pela equação, a gente entende que força ela é diretamente proporcional à aceleração. Então, exemplo, se eu tinha uma força de 5 num objeto de 5 quilos, implica dizer que a aceleração é 1. Agora, se eu duplico a força, por exemplo, 10, com a mesma massa, o mesmo corpo, 5, então isso implica dizer que a aceleração vai ser 2. Então, dupliquei a força, automaticamente eu tenho que duplicar a aceleração. Afirmativa correta. Agora vamos para a afirmativa 04. Forças de ação e reação nunca se anulam, pois atuam sempre em corpos distintos. Exatamente, correta afirmação. O que diz a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação? Ela diz que uma força aplicada em A, ela tem como resposta uma contrária de uma força que B aplica em A. Por isso, ela não se anula. As forças só se anulam, ou seja, a força só a resultante é zero, quando as forças têm mesmo vetor, mesmo tamanho, mesma direção, por exemplo, ângulo de 90 graus, e a outro vetor de mesmo tamanho, de mesma direção, no caso aqui 90 graus, e sentidos opostos, agindo no mesmo corpo,
Aí, neste caso, a força resultante é nula. Por exemplo, a força peso e a força de superfície normal. Nesse caso aqui, a gente diz que a força é nula, por quê? Porque peso menos normal, vetores são contrários, então um é positivo, outro é negativo, vai ser igual a zero. Logo, a peso tem o mesmo módulo, a mesma intensidade do vetor normal. Por isso que o objeto pode sofrer essas duas forças e está com a velocidade zero, o que implica dizer que a aceleração é zero. Então, pela segunda lei de Newton, uma força agindo num certo bloco de massa m, com aceleração igual a zero, vai ter a sua força resultante zero. Então, isso sim anula, mas a terceira lei ela não pode ser anulada porque ela aplica-se em corpos distintos. Correta afirmação. E a última afirmação, a afirmação 8, um avião voando em linha reta com velocidade constante está em equilíbrio dinâmico. Correta também. Por quê? Porque se ele está em linha reta, ele está em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, tá vendo? Se ele está em linha reta, em velocidade constante, ele está em movimento retilíneo uniforme. Então, ele está em inércia ou equilíbrio, no caso dinâmico, porque ele está se movimentando. Correta afirmação. Então, se nós temos que somar os pontos das alternativas corretas, a solução é somar o 2, que é a afirmação correta, somar o 4, que é a afirmação correta, e somar o 8, que é a afirmação correta. Então, isso dá um total de pontos de 14, ok? Muito obrigada pela atenção, até a próxima.